Então vamos lá, gente. Então a gente fala, isso aqui tudo que a gente conversou, eu coloquei nos slides, tá? E os exemplos eu coloquei até melhor do que a minha aula. Então, você vai depois acompanhar esses slides do dolo direto e do dolo indireto, que tudo que nós conversamos está aqui, com o diferencial de que aqui eu coloquei em cada um os exemplos certinho. Então, professora, eu meio que boiei na aula, eu quero repetir. Essa aula vai ficar disponível de novo. Tem aqui os exemplos em cada caso que eu coloquei, tá? Então, tá mega didático esse material, mais do que suficiente para vocês detonarem na prova. Então, a gente tem, portanto, aqui a conduta culposa, que ela é trabalhada com... Ainda ele apagou o que eu escrevi aqui. Só quebrar o pescoço dele, né, do menino. O serviço dele aqui é me dar água, ver o ar e desligar o microfone, que eu falo merda sempre. Só isso que ele tem que fazer. Hoje ele não fez nada. E não mexer nas coisas do quadro. E aí ele veio e apagou o quadro hoje. Então, vamos lá. A gente tem, então, imprudência, negligência e imperícia. Mas nem preocupa, gente, que eu sou desbocada assim mesmo. Imprudência, negligência, imperícia. Até milagre o professor Luiz me colocou na primeira semana para não espantar os alunos. Então, olha lá. Como que funciona, portanto? A gente tem o inciso 2º do artigo 18, falando do crime culposo, mas ele não traz para nós o conceito do que é imprudência, negligência e imperícia, e também a lei, ela não trabalha com esse conceito, tá? Então, na verdade, a gente vai ver que imperícia nem precisava existir no nosso mundo jurídico, tá? Na verdade, a imprudência e a negligência são mais do que suficientes para caracterizar um crime culposo. Como que funciona a imprudência? Na imprudência, eu pratico uma conduta positiva que a cautela recomenda que não seja praticada. Então, veja, eu vou praticar uma conduta. Dessa minha conduta, ela vai gerar algum resultado. Esse resultado, ele é previsível, mas eu não desejo que ele ocorra. Então, por uma imprudência, eu vou praticar uma conduta positiva e, partindo daí, ok? Eu vou gerar um resultado não desejado. Então, essa que é a diferença do dolo. Tudo bem? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de trânsito. A gente tem lá os crimes de homicídio no trânsito, mas é o melhor exemplo que nós temos ainda. Então, eu tenho na via pública, estou lá na BR, vou fazer uma ultrapassagem em uma faixa contínua. Então, eu sei que eu não posso ultrapassar. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, quando eu vou efetuar a ultrapassagem em linha contínua, existe uma previsão de merda. Não é à toa que a faixa é contínua. Senão, eu poderia ultrapassar. Então, naturalmente, o condutor que faz essa ultrapassagem, ele já sabe que tem uma situação de risco ali. E aí, veja, por uma questão de imprudência, eu vou realizar essa conduta positiva, um fazer, que a cautela recomenda que eu não faça. Velho, não faz, você está numa faixa contínua, você não pode, é perigoso. Então, o que acontece? Existe a previsão de uma colisão frontal, por exemplo. Claro que tem, você vai ultrapassar onde não pode, mas eu espero que não aconteça. Eu não quero matar alguém em uma colisão. Então, eu posso fazer a ultrapassagem quando eu não deveria. Eu prevejo a probabilidade de um acidente, mas eu desejo que ele não ocorra. Então, isso é imprudência na sua modalidade culposa. É culpa. Se eu matar alguém ali, eu quis esse evento morte? Não, eu não quis. Então, eu tenho uma conduta humana, voluntária, imprudente, na qual eu prevejo um resultado mais grave, mas eu não desejo que ele ocorra. Esse não desejo que ele ocorra é o crime culposo, tudo bem? Por outro lado, na negligência, eu tenho uma conduta
negativa. Uma omissão que a cautela recomenda que eu não faça. Então, a cautela recomenda que eu não seja negligente. Então, por exemplo, você, policial, tem a arma, leva na sua casa, você deixa sua arma municiada lá na sala, exposta. Então, a cautela recomenda que você faça o quê? Desmunicie sua arma, aguarde essa arma em local adequado, mas você foi negligente. Partindo dali, essa arma cai no chão e dispara, acerta uma pessoa. Bom, você praticou uma conduta. Que conduta? Omissão. Porque não fazer algo é uma conduta. Concordam? Então, você praticou uma conduta de deixar ali, deixou lá, largou lá, e não tomou uma diligência que deveria. Então, você, depois que deixou, positivamente, você foi negligente, se omitiu em cuidar dela, largou ela lá. Então, nesse caso, caiu, efetuou um disparo. Você previa essa possibilidade? Óbvio, a arma estava municiada, estava destravada. Mas você queria que alguém fosse acertado? Não, você não queria. Então, isso é a modalidade negligência. Você é negligente. Na imperícia, você é imprudente ou negligente no empenho do seu trabalho, no desempenho do seu trabalho. Então, por exemplo, se é um médico, está lá, tem 2 procedimentos, um fácil e um difícil. O fácil pode dar merda, o difícil não dá merda. Aí você vai lá e faz o fácil, deu merda. Você queria matar o paciente? Não, você não queria, mas você foi imprudente. Você escolheu uma técnica mais fácil para você, porém que acarretava perigo de morte para o paciente. Então, nesse caso, você é responsável pelo crime de homicídio, na modalidade culposa, pela imperícia. Tá? Então, ela engloba isso aqui, mas dentro do trabalho, do desempenho de arte técnica, ofício, profissão, ok? Então, essas são as formas culposas. Mas, veja, pessoal, não é qualquer crime que tem forma culposa. Eu só vou ter crime culposo quando houver previsão na lei. A maior parte dos crimes não admitem modalidade culposa. Não tem. Exemplo que tem: homicídio, lesão corporal. Então, olha lá. Eu preciso ter algo que é chamado de previsibilidade culposa. Então, eu tenho que ter como requisito da conduta culposa, elemento, uma conduta humana voluntária, ok? Eu não quero e nem assumo o risco de produzir esse resultado, porque se eu assumo o risco, isso aqui é o quê? Dolo eventual, lembra? Eu assumo um risco de produzir o resultado. Aqui eu não assumo, isso é culpa. Se por algum momento eu assumir, é dolo eventual, porque eu sou conformada com esse resultado mais grave. Também, violação de um dever de cuidado. Então, eu atuo de forma diferente do que a sociedade espera que eu faça, por isso eu sou negligente, imprudente ou imperito. Nexo causal, que é o elo entre a conduta e o resultado. Resultado involuntário. Por que que ele é involuntário? Porra, porque eu não quero. Porque se eu quiser, é dolo. Sempre o resultado ele é involuntário. E eu tenho a questão da previsão ou da previsibilidade, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, mais importante do que esses todos, é a tipicidade culposa. Significa dizer que o artigo deve trazer a possibilidade de crime culposo. Então, por exemplo, existe roubo culposo? Não. Furto culposo? Não. Lesão corporal culposa? Tem. Homicídio culposo? Tem. Então, são raros os crimes na sua modalidade culposa, tá? A maioria são crimes dolosos. E aí nós temos essa violação do dever de cuidado nas 3 esferas que nós conversamos, tá? Esse resultado naturalístico, o que significa ele, tá? Ele significa mudança no mundo dos fatos. Isso aqui está vinculado a um conceito que é chamado crime material.
uma classificação de crime. Então, só para a gente entender ele, porque isso já é uma parte da nossa matéria que a gente consegue ver, eu tenho uma classificação de crimes, a gente já viu crime permanente e crime continuado, lembra? Então, aos poucos, a gente vai vendo essas classificações. Então, a gente já estudou permanente, falamos sobre ele, né? Continuado. E aí nós temos o crime material, que está vinculado com esse resultado naturalístico. O que é isso daqui? O que é um crime material? Resultado naturalístico significa dizer o seguinte: com base na minha conduta, eu vou mudar o mundo dos fatos. Então, o crime que eu pratiquei, eu vou alterar o meu contexto fático. Então, exemplo, pratiquei um furto, é um crime material. Por quê? No momento que eu furto você perdeu a posse do bem. Então, eu mudei o mundo dos fatos, você deixou de ser dono do carro, deixou de ser dono do celular, matei alguém. Eu mudei o mundo dos fatos na hora. Por quê? Porque a pessoa morreu, deixou de existir, constituiu família, bens, trabalho, dinheiro, acabou. Então, crimes materiais são aqueles crimes cuja consumação... O que é uma consumação? É quando a dinâmica dos fatos se encaixam em todos os elementos que a lei penal traz, os requisitos. Então, exemplo, tá? Eu tenho furto, então furto trabalho com subtração mais coisa alheia móvel, só para a gente entender. Bom, subtrair algo que não era meu. Então, eu reuni todos os elementos descritos na norma com a conduta que eu pratiquei. Então, a partir do momento que eu consegui reunir isso aqui, o que eu fiz? Eu mudei o mundo dos fatos. Então, isso é um crime material. Então, ele ocasionou um resultado naturalístico, uma mudança no mundo dos fatos. Crimes culposos são geralmente crimes materiais. Ou seja, crimes em que eu ocasiono um resultado no mundo dos fatos e esse resultado ele não foi desejado, tá? Agora, ao lado do crime material, dentro dessa mesma classificação, a gente tem o crime formal, ok? No crime formal, o agente ele pode até praticar todos os elementos descritos no tipo. Eu tenho previsão do resultado naturalístico. Eu tenho previsão do resultado naturalístico, mas ele é dispensado. Como assim? Bom, com a narrativa do crime, você vai perceber que o legislador ele previu uma conduta e o resultado naturalístico acompanhando. Mas, para eu ter o crime consumado para fins legais, ou seja, para a pessoa responder pela pena cheia, que nós dizemos, não sob a forma tentada, basta eu praticar isso daqui. O resultado é só uma consequência. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Extorsão mediante sequestro. Na extorsão mediante sequestro, o meu verbo é privar a liberdade, com a finalidade de obter vantagem. Então, veja, privei o marciano. Ninguém quer pagar resgate. Eu consumei a minha extorsão? Consumei. Ainda que eu não tenha alcançado o meu objetivo, que foi a grana, porque ele é um crime informal. Um crime que não exige essa efetiva mudança nos fatos. Porque, veja, se eu sequestrei o marciano e a família dele me pagou, eu mudei o mundo nos fatos? Porra, mudei. Perdeu dinheiro. Mas, nesse caso aqui, ainda que eu não tenha alcançado essa finalidade que é trazida no artigo 159, o crime ele já é consumado. Por isso que o crime formal, ele também é chamado de crime de resultado cortado ou consumação antecipada.
Crime de resultado cortado ou consumação antecipada. Por que resultado cortado? Porque eu não preciso dele. Por que consumação antecipada? Porque eu considero o meu crime formado antes mesmo da finalidade dele ter sido atingida. Qual é o efeito disso? A pessoa vai responder pela pena cheia, é um crime consumado. Não é uma tentativa. Então, isso é um crime formal. Então, não tem como eu praticar um crime culposo formal. Ai, sem querer eu te sequestrei. Fiquei 1 mês com você em casa. Não faz sentido, não tem lógica. Então, geralmente, eu fiz uma merda com o resultado e eu não queria esse resultado. Então, eu preciso trabalhar com os crimes materiais. Além do crime formal, a gente tem um outro também, uma outra classificação, que se chama crime de mera conduta. Como que funciona ele? Eu só tenho previsão da conduta sem resultado naturalístico. Veja, no crime material eu tenho a previsão e eu preciso que ela ocorra. Então, se eu dei um tiro em alguém e esse alguém não morreu, é tentativa. No crime formal, eu tenho a previsão do resultado, mas eu não preciso que ele ocorra. Por isso, ele é um crime de resultado cortado. No crime de mera conduta, não existe resultado naturalístico. Não tem. Não tem mudança no mundo dos fatos. Então, por exemplo, estou dando uma aulinha aqui para vocês, estou com uma pistola nas costas. Pratiquei um crime de porte ilegal de arma de fogo. Eu mudei o mundo dos fatos? Ainda não. Nada aconteceu. Ninguém morreu, tirou, não teve assalto. É um crime de mera conduta. A mera conduta, o legislador ele antecipou o meu ato executório. Da minha arma, eu posso ter uma lesão corporal, eu posso ter um homicídio, eu posso ter um assalto, eu posso ter um estupro. Mas ele já tentou matar na matriz, que é o porte da arma. Ninguém porta uma arma à toa. Porta para dar tiro. Então, o legislador falou, isso é muito perigoso. Então, a gente vai criminalizar só o fato de estar armado, ainda que não tenha surgido nada, nenhum resultado naturalístico. Até porque nós temos várias probabilidades de resultado com base nesse porte de arma. Então, nos crimes de mera conduta, não tem como haver uma previsão de resultado naturalístico, porque o crime é só o fato daquela conduta, ainda que ela não tenha dado origem a nenhuma prática criminosa, no sentido de ofender algum bem jurídico. Nós dizemos que o crime de porte de arma, por exemplo, ele é o crime de mera conduta, e a vítima seria a sociedade. Mas de saúde pública, mas a gente não tem uma vítima, não sabemos essa arma para que vai ser. Então, aqui, nós não temos resultado naturalístico. Então, também é difícil, né? Ah, estou com uma arma sem querer. Como você está culposo? Você previu que ia estar com uma arma e não está? Não existe isso. Ou você está ou não está. Então, não encaixa crime culposo nessas modalidades aqui. Eles só vão se encaixar nos crimes materiais, que são esses que exigem esse resultado naturalístico. Professora, não entendi nada. Então, você vai só memorizar que crime material também pode se referir ou ser a mesma coisa que resultado naturalístico. Então, se eu disser assim, fulano praticou um resultado naturalístico, praticou um crime material. Ou fulano praticou um crime material, então teve resultado naturalístico. São sinônimos e andam juntos. Então, na sua prova, você vai tentar mapear esses dois termos. Tem lá? Pronto, é crime material. Então, se tiver lá um crime coabível, modalidade culposa em crime formal, falso. Em crime de mera conduta, falso. Em crime material, verdadeiro. Então, em prova, eles gostam de trocar essas classificações aqui. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Então, veja que aqui nós temos essas considerações no slide. Então, a gente tem... Estou pagando com a mão, né? Mais ou menos isso. Então, a gente tem as 3 modalidades. Então, a gente tem resultado naturalístico, eu preciso dele. Resultado naturalístico, eu não preciso dele. Mera conduta, não tem resultado naturalístico. Violação de domicílio, eu entrei na casa de alguém. Para quê? Não sei. Para roubar, estuprar, matar. Mas só o fato de eu invadir já é o crime. Eu mudei o mundo dos fatos? Ainda não, nada. Ninguém viu, ninguém morreu, ninguém gritou. Mas dali alguma coisa vai acontecer, porque eu não invado domicílio à toa.
Alguma coisa eu vou fazer ali. Então, o legislador, ele veio um passo à frente para tentar criminalizar essa conduta, tá? Então, essa é a diferença entre os três dessa classificação. E aí, pessoal, a gente tem essas espécies aqui de crimes culposos, tá? Então, a gente tem o crime culposo dentro da culpa consciente e da culpa inconsciente. São as duas classificações básicas, tá? Então, a gente vai falar sobre elas rapidamente. O pessoal confunde um pouquinho ela. Como que funciona as duas? Qual é a diferença entre elas? Na culpa consciente, olha o nome. Eu fiz sem querer, mas eu sei o que está acontecendo, ela é consciente. Mas eu não quero o resultado. Então, o agente na culpa consciente, ele prevê o resultado, decide prosseguir na conduta, achando que pode evitar o perigo. Então, é mais ou menos assim. Você está em uma faixa contínua, você vai ultrapassar, mas você deseja do fundo do seu coração que você não colida com alguém. Porque você pode morrer, o passageiro morrer, você matar outra pessoa. Então, veja que na culpa consciente, você sabe exatamente o que está acontecendo, você está vivenciando a situação e você deseja que ela não ocorra, ok? Na culpa inconsciente, o que acontece? Uma pessoa comum iria prever o resultado, mas o agente, naquele momento, ele não tem condições de ter essa consciência. Então, vou dar um exemplo para vocês, que é bem controvertido. O povo volta a me bater quando eu dou esse exemplo. Então, a pessoa está lá, e aí ela bebeu, encheu a cara, está no carro, matou alguém atropelado. Pronto, culpa inconsciente. Como que funciona ela? Na hora que a pessoa está no carro e ela atropela alguém, ela não tem a consciência real de que naquele momento da dinâmica possa ocorrer o evento morte. No crime culposo, de uma maneira geral, nós temos uma palavra que é o divisor de águas, inclusive entre a culpa consciente e o dolo eventual, que se chama conformismo. Nos crimes culposos, a gente sempre é inconformado com o resultado, sempre. A gente sempre é inconformado com ele, a gente não aceita ele. Porque se a gente aceitar em algum momento, é dolo eventual. Porque a gente assume um risco e a gente aceita. Na culpa, nós nunca aceitamos o resultado. Na culpa inconsciente, naquele momento da dinâmica, a gente não é conformado e não tem noção do resultado. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês beberam e aí vocês vão entrar no carro. Geralmente, a pessoa que bebe, ela acha o quê? Que ela é tão foda que ela não vai matar ninguém. Que ela é foda. Até bêbada, ela é nossa, ela é muito foda. Então, veja, quando ela entra no carro, ela é conformada de matar alguém? Não, você perguntar para ela, você quer matar alguém atropelado? Ela vai falar, claro que não, eu sou incrível, eu sou, meu Deus do céu, não sei por que eu não estou na Fórmula 1. Mas veja, na hora que ela está dirigindo ali, se ela tem consciência que naquele momento ela pode matar alguém, será que ela vai continuar? Mas ela não tem essa consciência. Então, vamos pegar nós sem estar bêbados. Estarmos bêbados, a gente está no carro, plim lá uma mensaginha no WhatsApp. Você viu lá a mensaginha, fala, pô, qual é a conduta? Não olhar na porra do celular, porque vai tirar sua atenção do trânsito, primeira coisa. Então, veja, no momento que você pega o celular, atravessa uma pessoa, atropelou, matou. Então, primeira coisa, você é conformado com essa morte? De jeito nenhum. Não é. Então, é culpa. Primeiro detalhe, já identificamos a culpa. Segundo detalhe, se você, na hora que você pega o celular, naquela hora ali, você lembrar assim, porra, eu posso matar alguém, você pegaria? Não pega, porque você não tem consciência que aquele momento pode ser o momento determinante de alguém morrer. Porque se você tem, você larga. Por isso que os acidentes de trânsito, na maioria das vezes, é culpa
inconsciente. Porque na culpa consciente é aquele cara que está na ultrapassagem. Então, ele está ali vivendo aquele perigo, ele fala, ai meu Deus, tomara, não quero. Então, você tem consciência dali, daquele resultado, e você espera que ele não aconteça. Então, você está com o cu na mão e fala, caralho, meu Deus, não pode. Mas quando você pega o celular, você não pensa assim, ai caralho, tomara que alguém não passe ali, meu Deus, mas eu vou responder essa mensagem. Você não fala isso. Ou então você está bêbado dirigindo, ai meu Deus, eu estou muito louco, meu Deus, tomara que, ai meu Deus, agora eu vou matar. Você não pensa isso. Você simplesmente vai embora, porque você não tem uma consciência. Outro exemplo, você vai viajar, aí beleza, aí sua esposa, seu marido fala assim, ai, você esqueceu o gás ligado. Aí você fala assim, vamos embora e tomara que não exploda a casa. Você vai falar isso? Ai, vamos embora e tomara que não exploda a casa. Bom, se explodir é culpa consciente, né? Porque você sabia, naquela hora você teve consciência e você deixou, você foi negligente e desejou que não ocorresse, né? Ah, vamos embora, se explodir, dane-se. Tomara que não aconteça. Ai, meu Deus, tomara que não vai acontecer. Isso é culpa consciente. Agora, na maioria das vezes, o que a gente faz? Vai embora e esquece o gás desligado. Deixa. E não tem consciência. Porque se você vai viajar uma semana e lembrar, cara, eu deixei o gás ligado, o que você vai fazer? Você vai lá. Você não vai deixar ligado. Entende? Então, essa é a diferença entre culpa consciente e dolo eventual. E culpa inconsciente. E aí, nós temos uma questão do racha, que a gente tem um entendimento do STF, que diz assim, que fulano que está no racha, se matar alguém é dolo eventual. Então, o que tem esse entendimento do STF? Porque ele rasgou o livro de direito penal, isso que ele fez. Está totalmente contrário. Por quê? Quando você está no racha, o que o cara do racha pensa? Que ele é tão fodido que ele vai pro racha. Não é isso? Ele vai pensar, ai meu Deus, eu sou barbeiro, eu vou no racha. Ele vai pensar, meu Deus, eu sou foda, eu vou pro racha e vou ganhar. Primeira coisa. Então, quando ele vai pilotar lá na disputa, ele tem o quê ali? Ele não pensa assim, eu vou pro racha, tomara que eu não capote e não mate ninguém. Isso é culpa consciente, né? Aí ele ia pro racha com o cu trancado, e ali, ai meu Deus, tomara que eu não mato ninguém. Ele não vai pensar isso. Se ele pensar, ele não vai. Agora, ele pensa o quê? Eu sou tão foda que eu vou ganhar e ninguém vai morrer. Ele não tem consciência real de que naquele momento pode dar uma merda. Ele acredita que não vai dar, ele não tem consciência. Entende? Então, essa é a diferença. Mas esse tipo de morte é culposo. Porque a primeira pergunta que você vai fazer para esse cara é a seguinte, você é conformado com essa morte que você causou? Aí ele vai falar, sou conformado. Se ele é conformado, isso é dolo eventual. Concordam? Aí tudo bem. Praticou uma conduta dolosa dirigida para uma finalidade, racha, que é crime, lá na lei de trânsito. Dali, um outro resultado. Dane-se, eu sou conformada se eu matar alguém. Aí tudo bem, aí é dolo eventual mesmo, responde. Agora, provavelmente ele vai dizer o quê para você? Eu não sou conformado. Então é culpa, não é conformado. E aí, você tinha consciência na hora que poderia ou não causar isso? Primeira coisa que ele vai falar. Não. Se tivesse, eu ia parar o carro. Então, isso é uma interpretação de súmula, que você vai botar num potinho e levar para a prova. Se cair, você vai marcar. Mas esse não é o ensinamento do direito penal. Porque o que eles fizeram no STF? Vamos tratar como crime doloso para ver se a galera para de fazer racha. Que não adiantou, né? O povo tá tudo lá no Santo Antônio, você pode ir lá todo dia, a galera tá no racha lá. Não mudou a vida de ninguém. Mas, pelo menos, amedronta uns cagão. Porque acha que pode responder por homicídio doloso, do dolo eventual, tá? Mas a rigor, isso não é um dolo. Isso daí é uma culpa, porque o cara não quer matar ninguém ali no racha. Ele não assume... Aí o aluno, ele pensa assim, tá no racha, assume o risco de matar. Pô, então todo dia, né? Você tá no trânsito, assume... A vida é um risco. Não é assim que funciona. A questão é, você é conformado se matar alguém, alejar alguém? Aí você fala, sou, aí é dolo, né? Eventual ou direto. Agora, não sou, aí é culpa. Você já vai cair na culpa. Então, acidentes com embriaguez, atropelamentos com embriaguez, geralmente são culpa inconsciente. Então, naquele caso, até que gerou polêmica da médica, né? Lembra que a médica atropelou o verdureiro? A galera transtornada, meu Deus, essa mulher... Tudo bem, achei filha da putice também pra caralho. Só que, cara...
Essa mulher queria matar aquele homem? Vocês acham que ela queria? Ela era conformada. Ah, não, tá dirigindo aqui igual uma louca, foda-se se é passar alguém. Ninguém faz isso. Nem a gente que bebe, a gente sempre pensa que não vai matar ninguém, né? Que a gente é muito foda. Ai, meu Deus, eu vou devagarzinho aqui. Tá achando que tá lá na contramão, né? Mas você tá achando que tá arrasando, né, na sua consciência. Pô, você não quer. Então ela, por mais que todo mundo tenha ficado puto, ah, meu Deus, é culpa. Ela não queria matar, ela não é conformada com essa morte desse cara. Agora, se é consciente ou inconsciente, eu acho que é inconsciente. A maioria dos crimes de trânsito é inconsciente. Inclusive, agora a gente tem essa súmula, que eu coloquei ela aí nos slides. O STJ, que fica ali junto com o STF, né? Ele tem entendido que acidente de trânsito não é mais dolo eventual. É culpa inconsciente isso que nós estamos conversando aqui. Então, eles estão mudando essa questão da interpretação de não caracterizar mais dolo eventual. Porque aqui, isso aqui é uma ciência, né? Tem um fundamento técnico para você diferenciar um de outro. E essa interpretação que eles estavam dando estava fora da ciência do direito. É tipo assim, vou fazer um cateterismo com um pedaço de pau. Tipo, não dá, né? A pessoa, uma hora, alguém vai dar merda, vai começar a morrer. Então, é a mesma coisa aqui. Eles viram e falaram, pô, tá muito cagado, isso aqui não dá, vamos mudar. Então, eles já estão mudando esse entendimento deles para isso que nós estamos conversando. Mas ainda existe essa súmula. Então, você, como é CESP, vai guardar ela lá no potinho, vai lá, gabaritou. Você não quer aprender direito penal, você quer passar na prova, só isso. Então, vai lá, passou na sua provinha e depois vida que segue. Então, você vai ter que saber que essa súmula não foi cancelada ainda, tá? Mas aí a gente tem a culpa consciente e a inconsciente. E temos a culpa própria e a imprópria. Culpa própria é a matriz, isso que a gente acabou de aprender. Como se fosse o dolo direto e o dolo indireto. Então, a culpa própria são essas duas ramificações aqui. E a culpa imprópria, vocês vão aprender que em direito penal, tudo o que é chamado de impróprio é porque não é aquilo. Senão, seria próprio, né? Então, se eu estou dizendo que a culpa é imprópria, significa dizer que, a rigor, não é uma culpa ali, né? Mas ali na máfia, vamos considerar como se fosse. Então, como que funciona na culpa própria? Na própria é a culpa consciente e inconsciente. E na imprópria, como que funciona ela? Essa palavra só assusta, tá? Erro de tipo evitável nas discriminantes putativas ou do excesso nas causas de justificação. O que é isso daqui, né? Por que põe esses nomes? Pelo amor de Deus. Significa simplesmente que o agente ele quer um resultado, mas ele está equivocado nesse resultado. Então, é o meu exemplo lá do marciano. Então, estou andando na rua, encontrei um marciano, camisa regata, malhado, calça tectel, tênis, aqueles tênis do camelô, que você não sabe que marca que é aquilo, o que está acontecendo ali. E aí, ele pôs a mão dele no bolso. Falei, meu Deus, vai me matar aqui esse malandro, né? Vai me matar. Eu saquei minha arma, matei ele. Quando a gente foi olhar no bolso dele, ele estava tirando uma boneca. Uma bonequinha para brincar. Fica gravado isso aí, depois ele vê, né? Tava com uma boneca no bolso. Sei lá, cara, que loucura. Vai saber, um cara desse com uma boneca no bolso? Tava lá com uma boneca no bolso. Então, o que eu fiz? Bom, eu interpretei uma situação de fato de maneira equivocada. Eu fiz uma merda, né? Eu achei que o cara ia me atirar, fiquei com medo, saquei minha arma e matei ele. Mas quando eu fui ver, ele não tinha nada. Então, o que eu fiz aqui? Eu errei com relação à legítima defesa. Não era legítima defesa. E aí, o que vai acontecer comigo? Então, olha que estranho. Pô, eu queria matar? Queria. Concordam? Ué, eu atirei e matei, dolo. Mas eu achei que estava amparada em uma excludente de ilicitude. Então, nesse caso, o legislador, ele criou uma ficção para mim. Então, eu vou responder por homicídio culposo. Embora eu tenha matado ele dolosamente, porque eu achei que estava na legítima defesa. Então, isso é discriminante putativa, mas a gente vai ter uma aula só sobre elas. Mas isso é chamado de culpa imprópria. Por que culpa imprópria? Porque não é culpa, pô. Matei ele doloso, mas por uma questão legal, a lei que trouxe essa exceção, eu vou responder por um homicídio
culposo. Então, a classificação é culpa imprópria, porque a rigor não é um crime culposo, é um crime doloso, mas eu supus que estava amparada por uma causa de excludente de ilicitude. Tudo bem? Então, essa é uma modalidade de culpa imprópria. O que você tem que memorizar dela? Culpa imprópria igual a erro e discriminante putativa. Ponto. É isso que você tem que lembrar. Lembrou isso na hora da prova? Um beijo, um abraço, já arregaçou. Tá? O que mais que a gente tem aqui de importante? O artigo 20, que fala sobre essa discriminante putativa. Então, como que funciona ela? É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias. Então, pô, qualquer um de vocês, no meu lugar, ia imaginar que o cara ia matar nós. Você ia falar, pô, professor, olha o jeito desse cara aqui, todo estranho com a boneca. Ninguém ia fazer isso. Então, vocês, no meu lugar, teriam feito a mesma coisa. Então, veja, aquele que é isento de pena por erro plenamente justificado. Então, ou seja, qualquer um no meu lugar teria tido a mesma impressão que eu tive. Supõe situação que, se existisse, tornaria a ação legítima. Pô, se ele tivesse ali armado real, era uma legítima defesa. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo, que é o nosso exemplo. Existe homicídio culposo? Existe, então eu vou responder por homicídio culposo, tá? Então, esse é o artigo. Tem um caso assim, desse tipo, aqueles policiais do Rio de Janeiro que mataram a pessoa, estavam com guarda-chuva e eles confundiram. Esse daí é um que o pessoal estava trocando disparo na via pública? Foi esse caso? Parece que eles estavam na moto, não pode, estavam com guarda-chuva. E aí os policiais confundiram o guarda-chuva com o fuzil. Lá é muito comum, né? A minha cabeça aqui, falei, como assim? É que lá é fuzil, a galera anda desse tipo, né? Então, seria aqui. Mas primeiro, o que nós temos que analisar? Esses caras estavam mesmo em legítima defesa? Porque legítima defesa, você repele uma agressão contra você, atual ou que está para acontecer. Então, por exemplo, se o cara estava de guarda-chuva indo, os caras estavam lá atrás, não é legítima defesa. Aí já está fora. Aí eles responderiam por homicídio doloso, porque lembra, a legítima defesa, ela tira o crime, né? Eu matei, mas não pratiquei homicídio. Então, se esse cara do guarda-chuva estava na lateral da polícia, ou estava vindo de frente, aí é justificável. Aí tudo bem, aí entraria aqui. Né? No máximo, homicídio culposo, por uma situação de erro. Mas aí você tem que ver como que estava o posicionamento desse cara no guarda-chuva. Se ele estava de costas, estava de frente, porque aí, se não caracterizar a legítima defesa, é homicídio doloso. Então, a legítima defesa, a gente vai aprender na aula que vem, que ela trabalha com agressão atual ou que está prestes a acontecer. Se não é nenhum desses dois casos, não é legítima defesa, tá bom? Então, poderia sim, se fosse esse o caso, né? Então, aqui eu trouxe para nós uma explicação. Então, discriminante putativa, ela é aquela em que o agente, por erro evitável, como assim? Ele poderia evitar isso? Até poderia chegar mais perto, mas fiquei com medo do marciano, não quis arriscar. Mas poderia? Até poderia. Fantasia certa situação, supondo que está em uma excludente de ilicitude. Então, as excludentes de ilicitude, elas são chamadas de discriminante putativa. Isso só serve para você errar na prova, só isso. Então, quem tiver com o código acompanhando, do lado de legítima defesa, estado de necessidade, já coloca igual discriminante putativa, tá? Porque ela trabalha com um erro que faz com que você pense que está acobertado por uma dessas situações. Então, você vai colocar aí, ilicitude igual discriminante putativa mais erro, porque você interpreta errado aquilo ali, achando que poderia se utilizar de uma das excludentes de ilicitude, tá? E, em razão disso, provoca dolosamente um resultado ilícito. Por que dolosamente? Porque você queria matar. Por isso é chamado de culpa imprópria, porque a rigor não é culpa, é dolo. Apesar de agir dolosamente, o agente responde por culpa, por razões de política criminal. O que é isso? A lei está dizendo que pode.
tá? A estrutura do crime é dolosa, porém é punido como se culposo fosse, que é esse exemplo que a gente acabou de conversar aqui. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui? Mais ou menos? Então tá. Nós temos também situações que excluem a culpa. Caso fortuito, força maior, falha da ciência, exemplo difícil de ter, só serve para cair em prova. Princípio da confiança, que é a questão de trânsito. Você está no trânsito, acha que é sua preferência, aí você vai quando deveria ir, pegou alguém. Então, você está ali em uma causa de excludente de culpa. E aí, eu coloquei aqui a questão para vocês do racha, tá? Isso daqui está caindo, mas ainda existe, que é uma súmula, tá? Então, muito cuidado com isso daqui. Eu acho que, como a prova é o ano que vem, ou deve ser edital esse ano, parece, eu acho que ainda vai ter essa súmula aí falando sobre esse racha, mas é algo que você tem que ficar esperto. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Nada de dúvida? Então, veja só. Sobre culpa, as partes mais importantes a gente já falou. Eu até vou ver se na aula que vem eu trago umas 4 questões disso daqui que a gente está falando, rapidão. Só para eu enrolar a aula, mentira, eu vou mandar antes. E aí, para vocês verem como funciona. Se ficar só na teoria aqui, não dá, gente. Você só aprende essas matérias fazendo questão, tá? Então, eu sou concurseiro, estudo para magistratura, e aí quando eu fico uns 4 meses sem fazer questão assim, eu começo a me dar mal. Então, é algo que você pode saber muito na teoria, mas se você não pegar o macete da prova, você não consegue marcar. Porque cada banca tem um jeito de cobrar, isso que nós estamos estudando. Então, se você não ficar treinando sempre, você esquece, você não consegue. Você perde o macete da banca e aí você não consegue mais. Então, você começou a fazer questões do CESP, dessa matéria, você vai pegar o macete dele, que ele vai usar sempre as mesmas palavras, os mesmos casos, a mesma forma de cobrança, e aí você fica esperto. Se ficar só, professora, eu sou corró, eu vou decorar essa apostila. Pô, você se fudeu, vacilão, não vai ter como. Porque na prova não cai assim o conceito que nós estamos estudando. Vai cair um casinho do ônibus, do trem, do avião. E aí você tem que treinar, senão você não vai conseguir fazer. Então, eu que dou essa aula sempre, ou quase sempre, se eu fico uns 3, 4 meses e vou fazer minhas provas de magistratura, que são CESP também ou VUNESP, eu começo a me dar mal. Porque eu esqueço como que a banca cobra. E isso é um músculo, né? Então, não sei se vocês perceberam, mas eu sou uma paniquete. Então, quando eu fico sem malhar, eu perco meu músculo. Então, a gente tem que malhar sempre. E por mais que eu dê essa aula várias vezes, saiba tudo decorado os conceitos, na hora da prova, se eu não pego o macete da banca, eu fico magra. Então, agora estou voltando de novo a ser paniquete. Provavelmente daqui a 2, 3 anos, eu consiga melhorar pouca coisa do que está aqui. Tá? Igual o professor Marciano, ele toma combos estranhos, um shake. E aí ele apareceu aqui forte uma época. Eu falei, tá estranho isso daí. Calça social meio entuchada, cresceu a perna dele. Falei, que é isso que tá tomando? Ele falou, tô tomando Herbalife. Falei, não sei, tá estranho. Mas é memória muscular. Então, se a gente não treinar, tem alguns alunos nossos aqui que os caras ou as meninas, né, treinam só questão. Então, aí, feito um caderno de erros, eu tenho meu caderno de erros. Então, eu errei a questão. Vou lá, copio, certo, no meu caderno de erros. Quando é a véspera da minha prova, eu não fico uma louca lendo isso aqui. Eu vou ler lá meu caderno de erros, porque eu errei e botei lá, então não vou esquecer aquilo mais, e fico na lei seca. Então, se você não criar esse método de revisão, é algo que você vai esquecer. Então, hoje isso vai estar fresco na sua cabeça. Daqui a 5 dias, se você não olhar de novo rapidão, daqui a 10 dias, daqui a 15 dias, foi embora o conhecimento. Seu cérebro ele entende o seguinte, se você não repete a informação, você não precisa dela. Por que a gente decora a senha? Porque o tempo todo a gente usa. Então, o nosso cérebro pensa assim, porra, velho, toda hora isso aqui, eu preciso disso daqui, né? Então, eu vou gravar. Agora, se ele vê uma informação e, nunca mais vê, ou daqui 2, 3 meses, ele vai entender que isso não é importante para você. Então, ele não vai gravar. Então, às vezes, pessoal, o mínimo é o mais. Aqueles livrinhos de resuminhos, os pódios, se aprender 30% daquilo ali, você está aprovado já.
Minhas provas de imagens que eu faço, primeira, segunda fase que eu passo, eu estudo só por ele. Porque eu consigo revisar tudo dentro do livro. Do que eu ficar lendo as doutrinas dessa grossura, quando eu chego no final, eu esqueci o começo. Não tem como, meu cérebro já esqueceu, não dá. Então eu tenho que ficar rodando a matéria o tempo todo, aquela mesma coisa o tempo todo, meu cérebro falar, porra, você tá me sacaneando, né? Filha da puta, eu vou decorar isso aqui agora para você não ficar lendo essa merda mais aqui. Então é isso. Eu vou trazer umas questões semana que vem dessa matéria aqui para vocês verem como isso é cobrado. Mas, gente, para vocês passarem CESP, 60%, 70% é questão. Não tem boca. E lei seca. Não é doutrina. Ficar, eu quero aprender direito. Pô, nem quem estuda direito sabe. Imagina o povo que não é da área, ou o povo que é da área e acha que um mês vai aprender e vai ir bem na prova. Não existe isso. Então, tem aluno que pensa, ou que fica desencorajado assim, ah, fulano é do direito, vai ganhar no meu lugar. Pô, vai porra nenhuma, porque ele acha que ele sabe, né? Aí ele acha que um mês ele vai destruir direito. Não, não existe isso. E por mais que ele seja muito foda na escola ou na graduação, se ele não fez questão, ele não vai acertar. Simples assim. Porque a cobrança é diferente do que a gente estuda aqui na teoria. Tudo bem? Por isso que médico, quando vai na residência, caga tudo os pacientes, né? Porque ele começa cagando o povo, cortando de qualquer jeito, o povo fica com um trenzinho desse tamanho, tá com um corte daqui até que você fala, meu Deus, arrancou uma costela. Não, era um trenzinho lá, mas o cara tá aprendendo, né? Pra ficar bom. É a mesma coisa aqui. Se você não ficar treinando, você não vai ficar bom. Não tem como. Não existe mágica, tá? Então, olha lá. Com relação à culpa e dolo, a gente já viu. Na aula que vem, a gente tem uma parte super importante do dolo, que é erro, que é o que mais cai em prova, mais dificinho. E aí, agora, a gente vai falar sobre o crime pré-ter-doloso, ou conduta pré-ter-dolosa. Então, como que funciona ele? Eu tenho uma conduta dolosa antecedente e eu tenho um resultado mais grave. Então, eu trabalho com dolo em uma conduta, mais culpa no resultado. Então, você quer alguma coisa e deu uma merda a título de culpa. É mais ou menos isso que acontece. Então, os crimes pré-dolosos, a gente chama de crime que se qualifica pelo resultado. Por que a gente chama isso? Porque o legislador, em razão desse resultado, ele atribui a esse crime uma qualificadora. Então, a gente já sabe que qualificador é pior do que o crime na sua forma simples. Então, por exemplo, eu tenho um crime de roubo simples, pena de 5... Não, de... Esqueci até a pena do crime aí. Tô toda a vida louca aqui, as medicação. Peraí, deixa eu olhar aqui, vamos falar merda. O Código Penal. Vamos ver aqui certinho a pena dele para a gente usar. Não tem um filho de Deus aí com código, né? Para ajudar a morrer. Então, vamos lá. 4 a 10, né? Você está com ele aí? 4 a 10. Então, a gente tem, por exemplo, o crime de roubo simples, que é o artigo 157, 4 a 10. Pega aí o parágrafo 3º, que é o roubo qualificado. Parágrafo 3º, inciso 2º. Tem aí? Que é quando resulta morte da violência. Isso aí, reclusão de 20 a 30 anos. Lembra, novatio legis impedis, que a gente viu no começo da aula, aumentou a pena aqui, 20 a 30. Ou seja, a pessoa está fodida no presídio, vai morrer lá. Basicamente é isso. Então, veja, o roubo simples é 4 a 10. O roubo qualificado. Por que ele é qualificado? Olha essa pena, pô. Aqui 4 a 10, lá embaixo 20 a 30. Então, como que funciona o crime pré-ter doloso? Eu tenho dolo na conduta antecedente. Então, eu tô lá querendo subtrair bem bonita, com grave ameaça, com uma arma de fogo. E aí, encafifei com a vítima lá, a arma caiu, disparou, pum,
a vítima morreu. Esse meu evento, morte, foi a título de culpa. Culpa. Eu não queria, a arma disparou. Isso é latrocínio. Porque aqui diz, se dá violência, resulta a morte. Latrocínio. E aí, o que vai acontecer? Ele é um crime que pegou a qualificadora pelo resultado. Então, crime que se qualifica pelo resultado mais grave. Então, esse resultado mais grave, ele sempre é a título de culpa, por isso ele é chamado de préter doloso. Ele é uma figura híbrida, tá? Então, isso está lá no artigo 19. Pelo resultado que agrava a pena, só responde o agente que houver causado, pelo menos culposamente. E aí, veja, né? A gente tem um agravamento da pena pelo resultado que ocorreu. Portanto, dolo antecedente e culpa no consequente. Então, a pessoa vai lá fazer um negocinho e dá uma merda. É basicamente isso que acontece, tá? Então, por exemplo, eu vou lá, sou médica, faço um procedimento abortivo, deu uma merda, a mulher morreu. Então, eu vou responder por um aborto qualificado. Por quê? Porque o resultado morte, que eu não queria, a título de culpa, agravou a pena. Agora, se eu estou lá fazendo o aborto e quero matar a gestante também, aí eu tenho aborto e homicídio. Dolos diferentes. Não é um dolo antecedente e deu uma merda. É dolo com dolo, aí não. Então, veja que os crimes préter-dolosos, eles só se configuram dolo mais culpa, tudo bem? Mas a gente tem dentro do nosso sistema outros crimes que são agravados pelo resultado e não são préter-dolosos, que são esses que eu trouxe para vocês aqui. Então, eu tenho crime doloso agravado dolosamente. Como? Homicídio qualificado. Então, eu vou lá. Ou então, vamos pegar esse aqui. Esse artigo está errado. Não é 123. É 129 aqui, tá, gente? Quem está com o slide, me perdoem. Lesão corporal. Então, veja. Lesão corporal qualificada por uma deformidade permanente. Então, eu tenho dolo com dolo. Como assim? Bom, eu lesiono a vítima e taco ácido na casa dela. Então, eu tive um resultado, além da ofensa à integridade física, uma deformidade permanente. Então, isso é dolo com dolo. Eu respondo por uma lesão corporal qualificada, mas isso não é préter-dolo. O préter-dolo, eu tenho culpa no resultado. Então, outro exemplo, eu vou praticar um homicídio qualificado. Então, eu mato a pessoa esfolada, homicídio com meio cruel. Então, eu mato alguém com um resultado mais grave, doloso. Que eu queria que a pessoa morresse esfolada. Então, eu respondo dolo, homicídio qualificado. Agora, aqui embaixo, eu tenho... Ai, meu Deus, comecei já a derrubar os trem aqui. Eu tenho um crime culposo e é agravado culposamente. Isso aqui só serve para cair em prova e é muito raro cair isso. Olha, eu nunca vi prova para carreira policial cobrar nesse nível de profundidade, mas eu coloquei aqui. Eu tenho culpa com culpa. Então, eu vou ter incêndio culposo qualificado e eu matei alguém sem querer. Olha que incrível, né? Então, botei fogo lá em casa sem querer e tinha alguém lá, a pessoa morreu queimada. Então, eu tenho culpa, porque eu fui negligente, de repente não fechei o gás, e também porque culposamente tinha alguém lá dentro e essa pessoa morreu, tá? Então, isso é chamado de dupla tipicidade culposa. Esse artigo aqui é incêndio com resultado morte, quando eu não quero que essa pessoa morra, tá? Então, também é uma variável, mas isso daqui, nossa, faz muito tempo que eu não vejo cair, séculos. E eu tenho aqui crime culposo agravado dolosamente, esse também só serve para cair em prova. Então, veja, eu pratiquei um homicídio culposo e eu deixei de prestar socorro para ela. Então, por exemplo, estou lá limpando minha arma caiu, puf, atirou. Estou vendo a pessoa sangrando lá. Aí eu olho e falo, beleza, vou embora. Então, eu pratiquei um homicídio doloso e, ao mesmo tempo, eu omiti socorro. Mas a minha omissão, ela foi dolosa, porque eu vi a pessoa lá morrendo e eu fui embora. Então, eu tenho um agravamento pelo resultado doloso, ok? Também é o caso de epidemia com resultado morte, homicídio culposo de trânsito,
majorado pela omissão de socorro. Então, eu matei alguém sem querer no trânsito e fui embora. Então, eu tenho morte sem querer e dolo. Então, a médica está aqui dentro, né? Matou sem querer e omissão de socorro dolosa. Ok? E aí, eu tenho dolo com culpa, que é o exemplo do crime préter doloso, tá? Então, o que eles colocam muito em prova? Eles dizem assim: todo crime qualificado pelo resultado é préter doloso. Não. Todo crime préter doloso é qualificado pelo resultado. Verdadeiro. É uma das formas, ok? Mas eu tenho crimes agravados pelo resultado que não são préter dolosos, tá? Em prova, pessoal, em prova, eu nunca vi nada além de préter dolo. Tá? Faz muito tempo que eu não vejo essas outras classificações, mas eu vejo eles cobrando isso, querendo que você saiba que préter dolo é uma espécie de crime qualificado pelo resultado. Tá? Então, eles sempre dizem que é a mesma coisa, não é. Um é espécie, o outro é o gênero. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Tudo certo? Só na prova, né? Então, vamos lá. Vamos ver começar a falar dos erros de tipo. Esse aqui é pesado. Isso aqui cai todo dia. Então, olha só. Erro de tipo, ele é um defeito no dolo. Então, só para a gente mapear onde a gente está. Então, a gente está dentro de conduta. A gente viu conduta dolosa, culposa, préter dolosa. Na aula que vem, a gente vai ver crime comissivo, crime omissivo, crime comissivo por omissão. Meu Deus. Isso aqui não é nada demais, que a gente vai ver. Porra nenhuma, só para encher saco isso aqui. E aí, os erros de tipo, eu gosto de trabalhar com eles aqui dentro, porque eles são um defeito no seu dolo. Então, o seu dolo ele vai sair cagado. A sua conduta, por alguma razão, ela vai ser equivocada. O artigo matriz dele é o artigo 20, que diz o seguinte: o erro sobre o elemento constitutivo do tipo de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime doloso se prevista em lei. Como assim? O agente, ele tem uma falsa representação da realidade. E essa falsa representação da realidade vai fazer com que ele haja de maneira equivocada, ok? Essa falta, esse erro, essa falsa representação da realidade, ela pode interferir na vida dele, na conduta dele, acidentalmente, é um acidente. Ou esse erro, ele pode ser a essência da conduta dele. Então, o erro de tipo, ele pode ser essencial, e ele pode ser acidental. Como que funciona ele? No erro de tipo essencial, essa falsa representação da realidade, a falsa representação da realidade, se sabida pelo agente, impediria o crime de ocorrer. Como assim? O agente, pessoal, se ele é avisado que ele está errado, ele não pratica. Ele não vai fazer. Então, olha o erro. Erro de tipo essencial. Então, esse erro, ele é determinante para a prática do crime. Então, exemplo, o caso do Marciano. Se na hora alguém me fala, meu Deus, é uma boneca nesse bolso, eu não ia matar. Veja,
a minha situação de erro, a minha falsa representação da realidade, ela foi determinante para a ocorrência do crime. Se o agente sabe, ele não pratica. Agora, no erro de tipo acidental, se o agente souber da situação de erro, ele conserta e pratica o crime, certo? Então, por exemplo, suponhamos que eu quero matar o Marciano. Aí eu vou lá na Lua Morena. Aí tô lá e tal, vejo ele dançando lá, num jantar dançante. Eu falo, cara, tá ali, meu desafeto, eu vou matar ele, tal, tal, tal. Aí na hora que eu vou atirar, vem alguém e fala, Laila, ele não é o Marciano, ele é o irmão gêmeo do Marciano. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou pegar o Marciano certo para matar. Veja, esse meu erro de tipo acidental, ele não vai mudar minha vida no crime. Eu vou continuar praticando o crime, mas se eu fosse avisada que eu estava errada, eu ia arrumar. Então, por exemplo, fui lá, tive um filho recém-nascido, e aí fui lá na maternidade. Matei o filho errado. Confundi tudo igual, as crianças, tudo japonês e tal. Matei o filho errado. Se lá na hora alguém me dissesse assim, Laila, esse daí não é seu filho. Gata, não é esse daí. O que eu ia fazer? Eu ia matar o filho certo. Então, veja que não vai mudar o meu dolo de matar. Eu só vou adaptar ele para a forma correta. Então, veja que essa minha situação de erro, ela interfere no meu dolo, mas só para consertar, porque o crime de toda forma iria acontecer. Então, essa é a diferença básica entre o erro de tipo essencial e o erro de tipo acidental. Os dois vão interferir no meu dolo. O meu dolo vai sair cagado por alguma razão, ok? E aí, ao lado do erro de tipo, nós temos um erro que é chamado de erro de proibição. O erro de proibição, olha o nome. Você está com uma falsa representação da realidade com relação ao que é ou não permitido. No erro de tipo, o agente, o que ele faz? Ele sabe o que está acontecendo, só que ele interpretou errado. Então, ele está vivendo ali, está errado, mas ele sabe. No erro de proibição, o agente ele não sabe o que está fazendo. Aliás, me perdoem, o agente ele sabe o que está fazendo. Vou recapitular aqui. Os circuitos já estão pegando fogo aqui. Vou voltar aqui. Volta aí, deleta 30 segundos e volta. Então, veja, no erro de tipo, o agente ele não sabe que está errado. Então, ele realiza uma interpretação equivocada. E aí, se ele é avisado, se for essencial, ele não pratica. Se for acidental, ele arruma. No erro de proibição, o agente sabe exatamente o que ele está fazendo, mas ele acha que ele pode fazer. Olha a diferença. Então, por exemplo, vim lá da Alemanha. Não, como que é aquele lugar que pode fumar droga assim? Da Holanda. Vim lá da Holanda, tal. Uruguai? Uruguai. Aí falei, Beira, olá. Já vamos conversar, né? Não, mentira, não posso, tem que passar nas provas, não posso nada disso, gente. Tem exame toxicológico. Só depois que passar. Então, aí o que acontece? Estou lá no Uruguai e tal, sou brasileira, vi uma notícia assim, lá no Brasil os caras não vão preso mais porque estão pegos com droga. Que é essa notícia, né? O povo acha que é isso, não praticou crime. Agora pode andar noiado na rua que tá tudo bem. Não, porra, é crime, só não vai preso. Mas as pessoas não sabem disso, elas acham que está liberado. E aí, suponhamos que eu estou lá no Uruguai, vou para o Brasil, venho para o Brasil e falo, cara, eu já vou levar minha droguinha e tal, minha matula, né? Vou passar um mês lá, não vou depender desse povo brasileiro, já que não é crime, né? Porque a notícia que as pessoas recebem no exterior é que está liberado, que a pessoa não vai presa. E aí eu estou lá, sei exatamente o que eu estou fazendo, estou levando minha trouxinha de droga no aeroporto. Aí os caras falam, e aí, minha filha, tá louca? Onde você está levando isso aí? Então, veja, eu acho que eu posso levar droga para o Brasil.
Então, não é assim, eu estou com uma falsa representação da realidade. Eu sei que eu estou levando 1 quilo de maconha, ou sei lá, 1 quilo de cocaína, acho que é muito, 1 quilo de, sei lá, bala. Eu sei que eu estou levando a bala, trazendo a bala para o Brasil. Não estou errada, mas eu acho que eu posso fazer isso. Veja, eu tenho um erro quanto à permissão. Eu acho que eu posso. No erro de tipo, eu interpretei errado, então eu não estou sabendo o que está acontecendo direito. Pô, você vai matar a pessoa errada, você está louca? Então, se alguém me avisa, eu vou lá e arrumo. Então, o erro de proibição, o agente, ele ignora que isso é criminoso. Então, a gente tem, por exemplo, aqui não muito, né? Mas você pega lá o povo lá do Nortão, Amazonas e tal. O cara é casado com mulher lá, os caras metem o rei na mulher. Eles acham o quê? Que pode, que a mulher é um objeto, que ele manda na mulher, ele quer transar com a mulher, ele transa com a mulher, ele estupra essa mulher, mas ele acha o quê? Que ela tem um dever conjugal. Então, ele sabe o que ele está fazendo. Pô, que ele está transando contra a vontade da mulher, mas ele acha que ele pode fazer isso. Então, isso é um erro de proibição. No erro de tipo, não, eu estou interpretando algo ali, mas a minha interpretação está errada. Então, o que vai acontecer em um e em outro? No erro de proibição, a gente vai ver depois que se ele é algo que qualquer um de nós cometeríamos, todo mundo praticaria igual lá. Todo mundo, se fosse igual você no Uruguai, ia trazer sua droguinha. Bom, nesse caso, não responde por nada. Agora, se ele é um erro, né, no caso do marido, que bateu na mulher, que uma pessoa comum iria, no mínimo, achar aquilo errado, ele responde a título de culpa. Tudo bem? Mas a gente vai falar sobre o erro de proibição depois, tá? E os erros de tipo, a gente tem 2 vertentes. No erro de tipo essencial, se ele é um erro de tipo essencial invencível. Como assim invencível? Caralho, todo mundo ia... Eu falo muito palavrão, né, gente? O povo já brigou comigo ali. Caralho, todo mundo, se estivesse no lugar dessa pessoa, ia rodar também, pô. Ninguém conseguiria vencer esse erro. Todo mundo ia errar. Então, no meu caso do Marciano, caralho, todo mundo ia olhar e falar, puta, esse cara é malandro, vai me matar. Então, vocês iriam ficar do meu lado. Vocês vão dizer, cara, a Laila... Meu Deus, também eu no lugar dela, eu não posso nem falar nada que ela matou esse cara, porque eu no lugar dela teria feito igual. No erro de tipo essencial invencível, o agente não responde por nada. Agora, no vencível. Suponhamos que não fosse de noite, o meu caso era de noite, né? Suponhamos que fosse o caso do Marciano, 3 horas da tarde. Laila, não sei, achei que você foi muito precipitada. Eu não teria feito isso, não. Então, olha a diferença. Então, esse foi um erro meu, vencível. Por que vencível? Porque uma pessoa no meu lugar teria feito diferente. Então, nesse caso, eu respondo a título de culpa, tá? Então, se ele é vencível, o agente responde pela forma culposa. Se ele é invencível, ele não responde por nada. Como assim? Você vai ficar solta? É isso. O inquérito vai ser arquivado. Porque eu tive uma falsa representação da realidade e qualquer um de vocês também iria cometer o mesmo erro. Então, esse é o efeito. No erro de tipo acidental, que é uma matéria para outra aula, a gente vai ver que ele não. Que não é assim que funciona, não. Que a pessoa responde sim pelo crime. Tá? Então, veja. Erro de tipo essencial, que é o que nós acabamos de conversar, que é o artigo 20 do Código Penal. Então, eu trouxe ele aqui para nós nos slides. Qual é a consequência dele? Gente, pode pegar e arrumar os trem. Eu já fico louca aqui. Não mexe nada. Então, se eu tenho inevitável, exclui tudo. Não responde por nada. Na prova, eles usam excusável como sinônimos. Excusável significa desculpável. Então, eu vou desculpar a Laila, porque eu no lugar dela teria feito o mesmo. Então, eu não respondo por nada. No evitável, ele é chamado de inexcusável. Então, o que eu vou ter? Culpa. Eu vou responder por culpa. Veja que em prova, eles fazem isso aqui, ó.
porque começa com as mesmas vogais. Aí você acha que são sinônimos? Não, são contrários. Toda vez cai isso em prova, é incrível, o tempo todo. Então, não. E... Aí a pessoa fala, então é inevitável ou é inexcusável? Não, é inevitável, então ele é excusável. Vou desculpar. Se ele é evitável, eu não posso desculpar. Então, ele é inexcusável. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Professora, eu perdi. Essas consequências, elas é dentro do erro de... Dentro do erro, estamos aqui dentro ainda. Então, você vai dizer assim para mim, professora, olha só, eu também mataria o marciano. Meu Deus, ele é muito feio. Não, isso é interpretar que ele fosse bandido. Bom, você ia encaixar aqui, você ia derrubar aqui, você ia derrubar aqui, você ia derrubar aqui. Tá vendo? Esses dois, inevitável e evitável, é dentro do erro de tipo essencial e dentro do acidental ou só? Só do essencial. O acidental a gente vai ver que é outra consequência jurídica, é outra caracterização, tudo bem? Mas na próxima aula, como eu sei que, o cérebro humano ele só assimila no máximo 50 minutos de aula expositiva, né? Então essa parte que é a mais importante da nossa aula, provavelmente ninguém absorveu porra nenhuma, basicamente é isso. É ciência, né? Então na próxima aula eu vou voltar da parte mais importante, que são os erros. Então a gente vai falar de novo sobre isso daqui, porque é a matéria mais importante para nós aqui de Penal 1, tá? Então não se preocupem que a gente vai falar sobre isso de novo, e aí os materiais eles vão estar lá disponibilizados para vocês, que a menina hoje tudo cagado, né? O povo não subiu meu material, é estranho, mas quando é aula minha sempre dá uns BOzinhos assim, é normal. Quem é meu aluno já sabe, queima alguma coisa, cai um teto, uma banga acerta alguém, tá? Esse problema aí. E é isso, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado.